Aleluia, queridos. Pode sentar. Queridos, pastor Márcio, que é o pastor dessa igreja, ele não está presente, mas está nos vendo. Ele está não digo de férias, mas foi visitar a filha dele nos Estados Unidos. E ele carinhosamente abriu essa igreja para a gente estar presente aqui, para a gente fazer isso. Eu agradeço não somente a igreja, mas todos os outros pastores, liderança dessa igreja, e a equipe assim que tem feito um trabalho esses dias assim fantástico. Falando de equipe, nem deu para apresentar a nossa equipe do Visão Urbana, nem deu para falar direito do Visão Urbana por causa do tempo, mas amanhã a gente vai falar melhor do Visão Urbana. Então, só sem demoras, eu quero chamar aqui um pastor que eu conheci este ano, um cara assim fantástico. Deus tem me presenteado com alguns pastores, irmãos e irmãs que são presentes do Senhor, meu. Esse cara aqui tem sido um presente na minha vida. Conheço ele tão pouco, e já me apaixonei por ele. Desculpa aí, tá? Essa paixão aqui é, sem homofobia, tá bom? Mas é um cara especial. Pastorzão, deixa ele se apresentar. Ele vai se apresentar, vai falar com a igreja que ele pastoreia. E é ele que vai falar nessa noite aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor use a instrumentalidade do teu filho. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Em nome de Jesus, nós estamos abertos para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados. Amém? Prazer, privilégio, me sinto de verdade, sem clichê, mas muito privilegiado e honrado de estar aqui nessa noite com os irmãos, conhecer mais um pedaço da minha família, da fé, da comunidade, ver amigos, né? Quanto tempo, hein? Quanto tempo! E poder compartilhar de coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Conhecemos o Maurinho ano passado, através do Alan, né? Ano passado, é que tu é agitado, né, cara? Foi ano passado. Tu pensa que foi só um mês só. Né? Ele esteve me ajudando lá, também numa escola lá que nós começamos a implantar, chamado Escola Incendei, né, o Mundo. E ele me ajudou lá, foi muito bom, né? Um tempo muito bom conosco, esteve pregando lá também, na nossa conferência. E muito bom, amados, estar aqui com os irmãos e falando de igreja. Eu cheguei aqui, o Maurinho estava falando de igreja, né? Igreja, querido, igreja é tenso, amém, amado? Igreja é muito tenso. Quando se fala só igreja, já é tenso. Quando se fala em denominação, é mais tenso ainda. Né? Quando se fala em irmão, é mais tenso ainda, amado. Sabia disso, amado? Você olha para o seu lado e você já vê um irmão cheio de complexidade, amado. Apesar dele ser regenerado, apesar dele ser alguém salvo em Cristo Jesus, apesar de ter promessas de Deus sobre a vida dele, mas ele também traz suas complexidades. Então tem irmãos que são malas sem alça, não é verdade? Mas o amor de Deus está derramado sobre a vida do irmão, não é verdade? Você podia olhar para o teu lado aí, ver o teu irmão, essa mala amorosa que está do seu lado. A igreja é isso, amado, é tenso. Essa é a realidade. E só muito amor, amado, muito amor. É pochete você? E é muito amor, amado. É muito amor. Realmente não é fácil fazer isso aqui. Alguns pastores de alguns segmentos, né? Algumas denominações. E eu trabalhei lá na cidade também com unidade de pastores. Não é fácil. Nós lá em Nilópolis fizemos lá um movimento chamado Somos Um Creia. E foi um movimento bem bacana. Nós começamos esse movimento centralizou-se em uma adoração e intercessão pela cidade, 7 dias, 24 horas, no parque de eventos da cidade. E reunimos ali o máximo de ministérios, claro, os que assim quiseram, né? Por isso estou falando, irmãos, é tenso, amado.
denominações são tensas, então é tipo assim, pastor fulano vai estar, então eu não vou estar. É daí para lá, e aí um povo muito bom, igrejas assim, ficamos 7h24, Maurinho, ali no parque de eventos. Foi uma bênção, foi um mover de Deus. Conheci tantos irmãos, conheci tantos músicos, não sabia que tinha tanta gente boa na cidade, tantos adoradores, tantos apaixonados na cidade, tantos pastores que eu conheci por meio de outros pastores amigos. E a gente numa cidade de Nilópolis, uma cidade tão pequena, né? E eu não conhecia muitos irmãos. E nós, como igreja, como o Maurinho falou, nós estamos ali naquela cidade justamente para, a princípio, por meio da unidade, fazer grande o nome do Senhor, revelar, expressar a glória de Deus. E aí, queridos, ali nessa situação eu já vi assim, caramba, não é fácil. Segundo ano fizemos também, foi legal, e aí começou a ter algumas situações, e aí você vai tendo uma dificuldade de você permanecer nesse propósito. Eu creio, amados, creio que unidade está tão no coração de Deus, que é uma batalha espiritual você trabalhar pela unidade da igreja. A gente se reúne por vários motivos, vai desde os motivos em que é vantajoso para mim estar em determinado evento e conhecer determinado pastor, até interesses políticos. E a gente tem uma dificuldade em tão somente ser irmãos em Jesus. É impressionante como os nossos encontros vão se dando através de divisas, através de carteiradas. Já repararam isso, amado? Irmão, você me passou lá o telefone para um irmão, não sei quem é o irmão que falou comigo, qual é o seu nome? E aí a gente sempre é tentar dizer, caramba, o que eu falo? Normalmente se diz diácono, ou pastor, eu sou bispo, eu sou... E é tão difícil muitas vezes para nós dizer assim, eu sou o Sérgio. E cada vez mais, é impressionante quando isso vai chegando num nível assim de liderança, isso vai ficando cada vez mais difícil. Você tem uma pureza no meio do povo de Deus, mas conforme você vai chegando, e aí eu vou usar uma figura realmente complexa, você vai chegando no topo da pirâmide, você vai tendo uma baita complexidade para trabalhar a unidade da igreja, porque quando não há unidade, quando não há corações comprometidos com a unidade, e o que há são relações por meio de divisas e por meio de carteiradas e por meio dos meus currículos espirituais, acabou a unidade da igreja, e aí logo isso vai se esparramar debaixo desse espírito em todo o corpo de Cristo. E aí a nossa comunidade, na qual Deus nos deu a honra e o privilégio de colocar a gente ali à frente para servir, ela vai nos seguir, e aí muitas vezes os irmãos vão vivendo em guetos, em nichos evangélicos, e aí se encontra assim quando tem uma marcha para Jesus, e aí se encontra assim quando tem um cantor gospel na cidade. Então, eu quero dizer e já começar declarando aqui, Maurinho, que sem unidade, a nossa missão na cidade, ela é comprometida. Ela é extremamente comprometida, porque é exatamente a unidade que vai provocar unção, autoridade do nome do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu estou lá em determinado local na cidade, quer seja na favela ou nos palácios, eu represento uma comunidade, eu represento um senhorio, eu represento um corpo, eu não represento a minha denominação, eu não chego lá dizendo, olha, eu sou cara de leão, eu sou do projeto Vida Nova aqui, eu chego lá dizendo, eu sou cristão, eu sou do corpo de Cristo, eu tenho uma família enorme, eu tenho irmãos, Deus entrou na minha vida, eu conheci uma família, eu tenho uma aliança que é eterna e é inquebrável com esses irmãos. Isso começa a expressar a glória de Deus e o amor de Deus em nós, e a partir daí por meio de nós. Então não adianta, o que vai fazer a diferença, a grande diferença não são os nossos manuais, não são os nossos currículos, muito menos as nossas divisas, né? E as nossas carteiradas. O que vai fazer a diferença é essa consciência de que eu sou um com você. Amém, amado? Glória a Deus, e de verdade, declaro o meu amor em Jesus por você, mesmo sem te conhecer, e meu coração e igreja Projeto Vida Nova em Nilópolis aberta a você, amém?
Glória a Deus. Para a gente, eu não sei se os irmãos, eu queria cantar uma canção de comunhão com os irmãos. Pode cantar, Maurinho? Pode? Então, eu queria, não sei se os irmãos conhecem a canção do Daniel de Souza, Corpo e Família. Mano. Porque até isso não tem mais canções, a gente sai para cantar canção antiga, porque nova não tem mais, de comunhão, de unidade, não é verdade? Aí a gente vai lá para o flashback. E se tiver que anunciar a unidade do corpo, e tiver que recorrer ao flashback, que recorramos, que a gente não pare de declarar isso nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, amado? Eu quero desafiar você a gente começar essa conferência, claro, é a primeira reunião, você conhecendo o seu irmão. Então, desafiar você a sair do seu lugar aí, perguntar o nome de 5 irmãos e perguntar de onde ele é. Se é daqui, ele já falou que parece que há pessoas aqui de outros lugares. Dá um abraço no teu irmão, declare aí tua aliança com ele. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara para o teu irmão a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família de muitos discípulos que adoram a Deus em unidade e amor, a fim de restaurar vidas e reproduzindo nelas o caráter de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pode aplaudir o Senhor, amado. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 4 em diante. Livro do profeta Jeremias. Vou tentar ser bem objetivo. Tem uma palavra assim no meu coração.
para compartilhar com os irmãos. E peço muita atenção aos irmãos. Não é aquela palavra que vai tirar, assim, frisson, né? Aleluia! Glória a Deus! Mas é uma palavra que vai fazer você pensar. Eu queria provocar um pouquinho a igreja nessa noite. Então, Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Os irmãos estão comigo, amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Queridos, no ano 600 a.C., a cidade de Jerusalém foi então destruída. Uma elite da sociedade judaica, essa elite formada, composta por artesãos, profissionais e os líderes da cidade, do país, da nação de Israel, foi levada à força para a Babilônia. O profeta então Jeremias recebe uma palavra do Senhor e escreveu uma carta aos exilados, com as seguintes instruções: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? O próprio Senhor. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busque a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Isso é uma coisa muito interessante, amado, porque a gente está falando daquilo que é um símbolo de imoralidade, Babilônia. Eu lembro que eu trabalhei na praia de Copacabana, eu sou bombeiro guarda-vida, durante um tempo fiquei tirando serviço na praia de Copacabana. Meu irmão, ali eu sempre dizia, meu irmão, isso aqui é uma Babilônia, mano. Quem conhece Copacabana, assim, de dia a dia? Eu trabalhei na areia, nas areias de Copacabana, então tu vê de tudo, meu. Vê de tudo, ali tu vê de tudo. Do viciado em cola, à prostituta, ao político, ao ladrão, ao bicheiro, você vê de tudo. O turista que vem para o turismo sexual, você vê de tudo, tudo. E eu comparava ali com a Babilônia, porque Babilônia é esse lugar que faz esse apontamento para uma corrupção humana, para a imoralidade humana, para uma pluralidade de deuses. E aí foi esse povo levado por Deus a esse lugar. E a ideia do texto é que o povo, enquanto estava já deportado, havia uma expectativa de que houvesse uma palavra de Deus, que Deus os tiraria dali, que Deus traria livramento, que Deus traria uma palavra positiva, segundo a expectativa daquele povo. Assim como muitas vezes é a nossa expectativa.
Nós sempre esperamos que o mover de Deus venha na direção de nos trazer alívios, de nos trazer livramentos, mas aqui não. Aqui Deus está dizendo, ó, tire o cavalinho da chuva, vocês vão ficar aí 70 anos, orem pela prosperidade da cidade, cresçam aí, plantem jardins, tenham filhos e filhas, cresçam na cidade, influenciem a cidade, é aí que eu deportei vocês para vocês brilharem, é aí. A palavra do profeta Jeremias, naquele momento, não era uma palavra de conforto, não era uma palavra de consolo, não era uma palavra de livramento. Você pensa, amado, você ouvindo, você está deportado da Babilônia, você foi conduzido como escravo, a palavra de Deus, do teu Deus, dizendo a você, você vai ficar aí exilado. Você vai ficar exilado. E tem uma geração ali que não vai voltar, vai morrer na Babilônia. Vai morrer na Babilônia. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos, isso aponta para o como eles deveriam se relacionar com a cidade da Babilônia. Então, como é que eles deveriam se relacionar? Você tem o salmista lá triste, às margens do rio da Babilônia, pendurando os salgueiros. Era isso que o Senhor anelava, desejava, tinha como plano para eles? Claro que não, está aqui. Orem, sejam empolgados. Olha, casem, procurem mulheres, vivam aí, tenham modus operandi de vida aí, busquem a prosperidade da cidade. Sabe o que Deus está dizendo em outras palavras? Ore para que os seus inimigos prosperem. Ore para que aqueles que os conduziram cativos prosperem, porque a prosperidade, a paz, o shalom de vocês depende, olha, ou seja, amado, Deus condicionou que o povo dele prosperasse se a Babilônia prosperasse. É isso que está aqui nesse texto. Essa é a palavra, essa é a missão. Querer a paz da cidade, querer a prosperidade da cidade, querer o shalom da cidade. E é incrível, parece que há uma síndrome de santarrice muitas vezes em nós, que nós não queremos nos envolver com a cidade, nós não queremos nos envolver no modus operandi da cidade, nós queremos viver indo ao nosso trabalho, ganhando o nosso dinheiro, voltando para a nossa família e cumprindo com o nosso compromisso religioso, entregando o nosso dízimo, e o pastor que se vire dando o jeito dele para pregar o evangelho, ou então pregar uma palavra para mim, para a minha família. A gente começa a viver para a gente, e a gente não tem nenhum potencial de afetação na cidade, nenhum, porque a gente de alguma maneira entendeu que evangelho é ter uma vida honesta, uma vida moralizante ou moral, ter uma família direitinha, a gente trabalhar honestamente, granjear o pão de cada dia, estar no culto na minha célula, ou a igreja que não tem naquele culto oficial do dia de semana, que vão os mais fiéis da igreja, e domingo é o dia da família, domingo eu vou com a igreja, e quero ouvir uma boa palavra, eu quero sair dizendo assim, que palavra, hein? Que palavra! Ponto, acabou, não tem mais nada do que isso. Nem para a nossa família a gente consegue mais dar bom testemunho, nem para o nosso vizinho. Quando nós fomos chamados para orar pela prosperidade do macumbeiro que mora do nosso lado, do babilônico que mora do nosso lado. Segundo essa mensagem aqui, o princípio nela contido é que eu, como sal e luz, fui chamado para querer o bem do meu vizinho que fala mal de mim, que ele adora um Deus completamente satânico. E quantos de nós conseguem fazer isso? Vamos ser verdadeiros. Na igreja, a gente, querido, servir ao Senhor nesse lugar é uma delícia. Está do lado do irmão bonito, está cheiroso? Não é igual aqueles irmãos que eu vejo lá, às vezes o Maurinho lá dando a comida lá na rua, né? Ali já começa a mudar. Mas dentro da igreja, ó, mano, ar-condicionado, ó, que maravilha. O Evangelho de Jesus.
a igreja do Senhor. Ai, como é bom ser santo. E a gente criou os nossos mosteiros evangélicos. Criamos. Ponto. Isso esconde algumas coisas. Consigo vislumbrar duas. Ou eu não fui ensinado, ou eu tenho medo de não aguentar a Babilônia e ser consumido pela cosmovisão dela. E aí eu me mosteirizo, eu vou para os montes, faço da igreja uma cidade refúgio, porque se eu ver aquela vizinha todo dia, eu posso não aguentar. Então eu me enclausuro dentro de um mosteiro. Quantos estão entendendo, amados? Eu creio que em certo tempo, o cara saiu de repente ali, saiu das drogas agora, o cara mal, foi arrancado assim de um lamaçal, de um charco. Esse cara talvez não esteja agora preparado para evangelizar ali naquele local, testemunhar ali naquele local, mas ele precisa ter uma maturidade, uma estrutura, um nível espiritual e emocional capaz de lidar com aqueles que ele precisa retornar para anunciar o evangelho do reino, onde quer que seja. Queridos, foi Deus que conduziu o seu povo à Babilônia, um povo imoral, de pluralidade, de deuses, de toda sorte de adoração, de uma pluralidade de religiosidade. Foi Deus. Ele está falando com a gente alguma coisa. Pensa como eles deveriam ter se sentido naquele momento, amado. Segundo ponto, ele também diz que a prosperidade deles estava condicionada à prosperidade da cidade. E aí eu separei aqui o sentido aqui dessa palavra prosperar, é ter vigor. Então, eles precisavam ter vigor, apresentar crescimento, florescer, ir bem, crescer em todas as dimensões. Veja bem, amado, é orar, amado, para que a Babilônia floresça. É isso que você está vendo comigo, amado? Sim ou não? Não é ir na Babilônia apenas com essa mentalidade de arrancar alguém de lá da Babilônia e mosteirizar comigo, proselitar o cara, tornar ele um prosélito. Prosélito é um cara que abandonou uma divindade, uma relação com um Deus, uma religiosidade, um modus operandi de crença na cultura dele, para fazer outro, não tendo necessariamente uma conversão do coração, não tendo necessariamente uma regeneração do espírito, não tendo necessariamente o nascimento do alto, não tendo sido necessariamente cheio do espírito. Então há a possibilidade do cara sair de uma situação de crença e trocar por outra crença. E aí eu vou, fazendo como que uma terapia espiritual, comportamentalizando esse cara que chegou agora na igreja. Aí eu vou ensinando ele a ir à igreja, eu vou ensinando ele a botar a Bíblia debaixo do braço, eu vou ensinando ele a como orar, aí ele vai pegando o trejeito da igreja da glória a Deus, e aí, é glória a Deus, aqui é Deus, né? E tem outros irmãos, glória a Deus, né? Tem os sotaques do glória a Deus nas tribos evangélicas, não é verdade, amado? Aí ele vai pegando no estilo, aí a gente diz assim, ó, aqui é a linguagem desse lugar. Muitas vezes, sem perceber, a gente está mais preocupado em fazer um prosélito do que um cristão. Essa é a realidade, e a gente precisa quebrar esse paradigma. Parece que a gente tem medo de tornar o cara... Olha que coisa incrível, parece que a gente tem medo do evangelho. Sabe por quê, amado? Porque o evangelho de Jesus, ele quebra tudo, amado. Alguém fez uma... Foi o Jonas Madureira. Ele fez uma ilustração que eu amei. O evangelho é comparado. Pensa aqui, você vai entrar no culto. O que é o evangelho? Vamos lá. Vamos pregar o evangelho aqui.
Só que quando você chega na igreja, o leão está na jaula e ele é selvagem. Ele não é domesticado. O evangelho é o leão. Vamos começar o culto? Abre a jaula. O que ele vai fazer com a gente, amado? O que ele vai fazer com a gente, amado? Eu consigo nem imaginar, ele vai detonar com a gente, amado. Pensa num leão, a Vera mesmo, não está falando de Jesus não, estou fazendo a primeira analogia. Pensa, vou abrir aqui o leão está aqui hoje, vocês chegaram, está o leão, aí chegou o leão, aí vem o pastor e faz assim, ó. Fecha a porta, diácono. O evangelho que a gente está pregando precisa produzir essa selvageria na nossa alma. Mas o que a gente aprendeu a fazer? A domesticar o leão. Leão, agora você vai ser adorado, agora o senhor senta. Agora é a hora de acabar, leão, volta para a jaula. Leão, ruge nesse momento. Terrível. Vê se não é isso na realidade, amado, o que acontece? E a gente quer evangelizar a cidade, vamos mudar a cidade. Não mudou nem a nossa comunidade. Está cheio de paradigma, cheio de paranoia, cheio de prosélito. Alguém pode dizer, aleluia. Terceiro ponto, diz assim, o propósito do exílio está revelado no versículos de 11 ao 14, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Então o plano do Senhor era para prosperar o seu povo, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então Deus está querendo gerar naquele exílio uma relação mais próxima, mais íntima com o seu povo, para que eles sejam lançados para a Babilônia, para influenciar a Babilônia. E a gente tem aquela visão muitas vezes que a cidade é alguma coisa que Deus não gosta, que as cidades urbanas, elas são símbolos de maldição ou de juízos de Deus. Não é verdade, amado? Deus teve misericórdia sobre Sodoma e Gomorra, você pode ver isso em Gênesis 18, 20, a gente não vai ler agora. Deus teve misericórdia de Nínive, estou falando de cidades extremamente violentas, imorais. Jonas capítulo 3, versículo 1, você pode ver lá em diante. Na cidade a gente vai encontrar gente sem esperança, a gente vai encontrar gente sem religião, gente de outras religiões, outros estilos de vida extremamente não cristãos, e descobriremos que muitos cristãos, muitas dessas pessoas que não são cristãs, são mais bondosas, mais profundas e mais sábias que nós. A Babilônia. Babilônia também era um centro de sabedoria humana. Que na crença e na cultura deles, havia gente ali, uau, né? E desprezamos. Na cidade, então não desprezemos a cidade, por pior que ela possa estar parecendo, porque Deus nunca vai desprezar. Na cidade nós constataremos que muitos pobres e abatidos são bem mais abertos ao evangelho da graça e bem mais dedicados à sua realização que nós. Talvez você chega num lugar desse, uma comunidade, você abre a jaula do leão, eles estão, me come leão, estão abertos ao agir do leão selvagem, e nós já totalmente proselitados, a gente está governando o leão. Somos chamados a nos envolver com a cidade sem nos moldar a ela. E aí, amados, eu vou para uma outra situação que eu aprendi com o Tim Keller. Ele fala que, o pastor Tim Keller, ele vai falar o seguinte, que há 3 modos de viver. O modo religioso, o modo irreligioso e o modo do evangelho. O modo do evangelho, acho que eu já deixei mais ou menos bem claro aqui. O evangelho vai afetar a gente, mas nas nossas estruturas internas, profundas, vai quebrar paradigmas. É exatamente isso, é um leão selvagem solto na nossa vida.
Mas você, basicamente, a gente tem o entendimento de que a gente vê na cidade, assim, dois tipos de pensamento, aqueles que são crentes e aqueles que não creem, os que creem e os que não creem, os que conhecem e querem a vontade de Deus, e outros que não estão nem aí para a vontade de Deus, querem viver a sua própria vontade. Então, os que têm crença e até querem a vontade de Deus, basicamente, o Tim Keller vai chamar de religiosos. Por que ele vai falar isso? Muito interessante, gente. Essa tentativa de autossalvação através da minha própria moralidade. Então, vou estabelecendo uma própria moralidade, um modus operandi religioso, às vezes dentro da minha comunidade, e vou entendendo que aquilo ali vai me salvar. O irreligioso, ele também não busca salvação. Ele busca a autossalvação. Então, o religioso e o irreligioso, ambos buscam a mesma coisa. E aí é o problema do religioso. O religioso, queridos, é o fariseu. O religioso é o hipócrita. Esse é o religioso. Jesus bateu muito mais no religioso do que no irreligioso. Jesus teve muito menos tolerância com o religioso, fariseu, hipócrita, do que com o irreligioso. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Porque às vezes eu posso estar vivendo uma vida bacana, uma vida religiosa, uma vida direitinha, uma vida moral, mas por trás dessa minha busca de uma vida honesta, uma vida moral, tem uma coisa que corrompe esse meu estilo de vida religioso, que é a autossalvação. E quando eu, ainda que vivendo corretamente, o sentido em mim, o que eu busco aquilo ali, sou eu por meus esforços, por meus meios morais, pela minha busca de andar de forma que agrade também a você, da minha comunidade, e coloque a minha fé baseada exatamente nisso, não é o evangelho que eu estou vivendo, não é o evangelho. E aí a preocupação do Senhor é que isso não muda em nada o cara irreligioso, porque ele também, por ele ser um humanista, ele buscar os seus próprios meios, no final ele também está procurando a sua autossalvação por meio do conhecimento e por aí vai. Então não tem outro caminho. A igreja que vai para fora, a igreja que é chamada ao urbanismo, a igreja que é chamada a mudar a cidade, é uma igreja comprometida com o evangelho, é uma igreja que quer o leão selvagem, é uma igreja que permite ser tomada, sabe, em selvageria por esse evangelho, que trabalha com honestidade, que trabalha com a verdade do ser. Em primeiro lugar, queridos, a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Nós não somos melhores do que ninguém na cidade. Deus está usando as coisas loucas. Eu sei que Ele está usando esse texto para a igreja, mas a gente talvez pode agora contemporaneizar o texto. Ele está usando hoje gente que não tem o pedigree evangélico protestante, e está socorrendo o nosso país. Eu concordo plenamente com o que você disse, Maurinho, plenamente. A igreja, meu Deus, não tira a igreja daqui não, a cidade sem igreja, mano, como é que vai ser? Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar em nós um orgulho, uma vaidade em nós, de achar que nós é que somos os caras, e Deus está mostrando para nós que nós não somos os caras. Toda a Escritura, Deus foi capaz às vezes de colocar um povo inteiro sendo expurgado no deserto, expurgado uma geração no exílio, e Ele levanta outra.
Ele pode eliminar a igreja inteira. Quando não tiver ninguém, ele já está gerando um novo Samuel. Então o país precisa do Senhor, amado. O país não precisa do projeto Vida Nova. O país não precisa que a gente encha aquele congresso de deputados evangélicos. O país não precisa que tem que ter um presidente evangélico, que aí agora o negócio vai. A gente tem um prefeito na cidade evangélico, amados. E temos uma coisa louca lá no Congresso Nacional, lá no Executivo. Uma coisa louca, boa de Deus, amado. Pense você o que você quiser. Estou fazendo política aqui não, eu estou olhando para a realidade. Quando Deus fala assim para o seu povo, olha para a Babilônia, para olhar para a realidade, ficar ali, estávamos juntos, aí os levitas, os irmãos do louvor, foram para as margens do rio da Babilônia, penduraram os harpos. Babalu, começou a falar em língua estranha. É para ir para a realidade. Então a gente hoje está contemplando que a gente não é essa cocada toda não, amado. A gente tem que baixar nossa bola e ter muita humildade para ir para a rua. Muita humildade. Por isso a gente precisa em todo culto o leão selvagem solto. Vai sair daqui assim, Jesus. A única diferença é que eu sou pecador redimido. Mas eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. E as condições pelas quais Ele ainda me quer. Que não estão baseadas na minha moral, mas na graça dEle, do início ao fim. Do início ao fim. Ele não está enviando a minha igreja para o bloco Cara de Leão, porque caramba, olha, é essa igreja que eu vou levantar. Uau! Fui com a cara do apóstolo Ezequiel. Rapaz, e tocou meu coração. Uma igreja assim generosa, olha que igreja boa. Olha, é uma igreja assim vibrante, né? No louvor, vamos lá de trás. Uau, cara, essa igreja é minha. Uau, eu tenho um plano para ela. Eu vou colocar no coração do meu filho o bloco Cara de Leão. Vai evangelizar a cidade, e a cidade vai ver que o meu nome é grande. A gente criou um Deus assim, parece que Deus está de vez em quando revoltado, quer mostrar, Deus tem crise de identidade, de vez em quando Ele levanta alguma coisa para mostrar que Ele é Deus. Não tem crise nenhuma, Deus não precisa da gente para nada, Maurinho, para nada, Deus não precisa de você para nada, para mim para nada, amado, para nada, eu que preciso dEle, é um privilégio meu, os anjos queriam fazer isso. Queridos, os seres celestiais queriam fazer isso, queriam estar aqui agora, eles estariam assim, uau, vai ser legal, nós vamos falar do amor do Pai. E a gente fica às vezes assim, cheio de marra com a Babilônia. A gente vai ter que aprender a amar a Babilônia, senão não seremos capazes de sair na Babilônia e tocar as vidas, e amar as vidas. Preste atenção. Para terminar, Maurinho, eu quero fazer uma observação para terminar. Só vamos fazer... Tudo que a gente está falando aqui é o Evangelho. Percebe que é o Evangelho? Quando a gente fala do leão selvagem, quando a gente está falando da graça de Deus, que Deus não precisava da gente, não precisa ainda. Quando eu digo, não, Deus precisa da igreja para... Não, Ele não precisa da igreja. Deus não precisava do homem, Deus fez o homem por pura graça. Acabou. Deus não está se sentindo sozinho na eternidade. Caramba, estou sozinho, fazer os anjos. Deus não tem essas crises. Eu não posso olhar para Deus nas minhas categorias neuróticas, humanas, limitadas, depravadas. Eu não posso ter essa cosmovisão de Deus a partir de mim. Eu não sou a régua. Muitas vezes a gente faz isso. É onde a gente se jacta de ter às vezes
uma boa placa bonita, um jargão evangélico assim da minha denominação. Isso tudo é orgulho, amado, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença aqui que é a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, o amor de Deus. Tudo é de Deus, tudo é de Deus, e é tudo para Ele. Ninguém pode se gloriar, Ele não dá a glória dele para ninguém. Ninguém, isso é evangelho. Cuidado, queridos. Eu não sou de direita e não sou de esquerda. Queridos, eu não preciso do conservadorismo, liberalismo. Eu não preciso do socialismo, comunismo. O evangelho do reino é suficiente para produzir justiça de Deus na terra. Não preciso. Porém, eu tenho visto uma igreja se orgulhando e alterando de forma sutil, subjetiva, substituindo o evangelho da graça, cuja glória é toda de Deus, como que a nossa missão é fazer obra social. A missão da igreja não é fazer obra social, querido. A missão da igreja é o evangelho. É anunciar o evangelho. Após isso, daremos até comida. Após isso, curaremos as feridas. Passaremos unguento, abraçaremos. Mas nós fomos chamados para dizer ao homem que ele é pecador. O pecado detonou com a humanidade, gente. Essa ordem está passando. Tim Keller vai dizer também que nós somos uma geração privilegiada. Após Jesus, nós estamos naquele lugar já no findar de uma ordem que está fadada ao fracasso. É a natureza que geme, a expectativa para a revelação dos filhos de Deus. Mas nós que somos cristãos, já começamos a trazer sinais que há uma, aspas, não confunda as coisas, uma nova ordem que vai se estabelecer, que é o reino de Deus, amado, porque a outra passou. Por isso nós fomos em Cristo Jesus feitos nova criação. As coisas antigas, a velha ordem passou, Maurinho. Essa é a razão de eu anunciar com alegria, com amor, que a velha ordem, a ordem do pecado, a ordem do diabo, a ordem da morte, a ordem da maldição, passou, sabe por que passou? Porque eu experimentei vida nova agora, eu sou nova criação, eu estou em Jesus, eu estou entendendo, eu estou experimentando alguma coisa que eu não tinha antes, e é isso que me move a falar do amor de Deus para alguém. Eu não posso ser movido por uma justiça própria. Eu tenho que tomar muito cuidado com um ego deformado e um ego enganado, de achar que fazer uma obra social é que é justiça de Deus. Justiça de Deus já foi operada no Calvário, gente. Eu manifesto justiça de Deus quando eu manifesto o Cordeiro de Deus na minha vida. Isso é tão sutil que aos pouquinhos eu vou fazendo um objeto mediador entre eu e Deus e tiro Cristo. Qual é o objeto? A minha própria justiça. Aí eu me jacto, eu me orgulho, porque eu estou dando quentinha. Aí num dia o culto vai, aí demos quentinha, vai vir um mover de Deus. Está vendo que Deus está se agradando? Estamos dando quentinha. Ai, caramba. Isso é uma igreja que ama, aleluia. Isso é a consequência do amor de Deus na nossa vida. Cuidado, amado, isso não é o principal. Nós não pregamos para minorias, nós pregamos para o homem todo. Cuidado, querido, nós não pregamos para negros ou brancos, não pregamos para homossexuais, travestis, não pregamos para mulheres, não pregamos para homens,
Não vá nessa linha de raciocínio. Isso está, aos pouquinhos, esfacelando a essência do Evangelho na igreja. Cuidado com essa teologia. Essa, digo com convicção, é uma teologia socialista. Que traz um fermento anti-Deus. É para, de forma sutil, tirar só Jesus do centro e deixar a igreja orgulhosa com as suas obras de justiça. Isso apaga o espírito e nos torna tão religiosos quanto o irreligioso, cujo final é a autossalvação. Quantos estão entendendo, amados? Fala para o teu irmão, cuidado com as falácias. Cuidado. Tem muita coisa brilhando que não é ouro. Tem muita coisa brilhando. Fica com o simples, amado. Se a gente não sabe fazer um bom trabalho como o Maurinho faz, Maurinho tem essa desenvoltura que eu queria ter. Não é legal, o Maurinho, né? Ele é fácil, ele faz as coisas fácil. E aí por isso ele está dando curso. E foi chamado para isso. E aí às vezes a gente quer fazer igual, quer reproduzir, e aí se atrapalha todo. Aí vai para os manuais, sem perceber, vai sendo levado por sutilezas. Fica no simples, amor. Oração, palavra, Jesus no centro, amor aos irmãos. Quer ver só como é que isso funciona? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vós vos amardes uns aos outros. Precisa. Sabe o que você vai fazer? As pessoas vão olhar assim, ó, como você interage com o teu irmão com tanto carinho, com tanto amor, com tanta paixão, com tanta ajuda. Cara, eu quero... Tem esperança para mim. O mundo não está ruim não, porque tem uma comunidade que brilha. Que brilha. Aí eu faço um negócio lá fora, a meu irmão com necessidade do meu lado. Complicado, amor. Complicado. Vamos orar? Essa é a palavra que eu tinha no meu coração. Maurinho, eu queria até pedir que você orasse. Vamos orar juntos aqui. Vamos ficar de pé. Abraça o teu irmão, amado. Abraça o teu irmãozão aí, esse irmão de aliança. Tempo difícil, amado. Olha só, querido, nós vamos viver tempos ainda nessa Babilônia. Eu não quero ser aqui o profeta. Não, queridos, a gente vai brilhar cada vez mais, amém? Até ser dia perfeito, diz a palavra, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, amado. É ou não é, amado? Sabe o que vai sustentar a gente? Não são as grandes obras, é meu irmão, cara. Na hora H, é isso aqui, ó. Caramba, meu irmão, eu tô cansando, irmão, ora por mim. Aí, sabe? Na hora que o couro começar a comer mesmo, amado, a nova ordem mundial, que está muito próxima, cara, o que vai segurar é meu irmão, é minha igreja, é minha comunidade. Então ora por esse irmão agora com fervor, amado, porque é ele que vai te ajudar nesses momentos. E não precisa chegar na nova ordem, né, um negócio assim lá, assim meio aterrorizante. Já vivemos muitas vezes situações agora que a gente precisa de ajuda. E é isso que Jesus falou sobre o amor, que nós nos amarmos. Começa a orar pelo teu irmão. Começa a orar agora. Abençoa a vida dele, com a tua vida. Quiser ser livre, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero
servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Aleluia, Jesus. Aleluia, papai. Queridos, eu acabei esquecendo de falar da minha esposa, amado. Arruma um problema, amado. Né? Essa aqui é a bênção de Deus na minha vida. Quem me atura, isso aqui é quem me atura, né, no dia a dia. E é o meu amor. Pastora Dani tem sido, na verdade, uma companheiraça assim, no ministério. Estamos casados vamos fazer 22 anos. Eu já estou começando a esquecer, ó. E estamos ali no projeto da Nova de Nilópolis, tá bom, amados? Os irmãos estão convidados para chegarem lá. E mais uma vez eu quero agradecer pelo privilégio e ambiente de Deus aqui nesse lugar, né, amado? Tá uma liberdade, falei para o Maurinho que tá bom, um ambiente gostoso, uma comunhão do Espírito Santo. Valeu, amado, obrigado. Rapaz, que palavra. Nunca mais prego na igreja dele, depois dessa. Acabou. Como? Mas ao mesmo tempo, já vou te dar a agenda de 2 conferências nossas do Visão Urbana. Vai pregar nas 2 conferências que a gente está fazendo. Nós temos mais 2 conferências esse ano e pode ter certeza vai estar lá. Pastora Dani, a gente queria dar um presente para você. E aí eu fiquei pensando, né, e Deus falou claramente ao meu coração dar um presente para você. Talvez seja, eu não sou muito desse lado profético, porque minha linha é meio presbiteriana. Tô aprendendo, né? Ah, é? Então assim, pode ser que Deus fale muito ao coração desse presente, beleza? Nós queremos te dar esse quadro, que esse quadro foi feito agora no louvor, no momento do louvor, da adoração. Esse quadro aqui foi feito, né, no momento profético aqui na igreja. Essa igreja aqui tem esse lado muito profético. E a gente, junto com o menino ali, desculpa o menino, tá? Perdão, o menino, tá? Vem cá. O artista aqui. Parabéns
Aplausos para ele, né? E ele vai te entregar esse presente para você. Entendeu? Que Deus te deu